O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, como já é praticamente tradição, eu sempre falo do Prêmio Nobel de Economia e um pouco do trabalho deles, tentar explicar e tentar traduzir de alguma forma o trabalho deles. Esse é um ano que, na verdade, eu fico particularmente feliz de falar sobre esse tema por várias razões e quem já acompanha essa coluna um tempo imagina que eu vá falar, vai ser entusiasta desse prêmio, não só pelo fato de estar relacionado à economia de desenvolvimento, que é um ramo da economia que eu particularmente tenho muita simpatia, muita atração, consigo enxergar a economia através das possibilidades que você tem de gerar desenvolvimento para as pessoas, e acho que isso é um caminho para você construir sociedades melhores. Então, obviamente que esse tema me é muito caro. O fato de ter uma mulher também, né? Outro, para quem acompanha também, é outro aspecto que obviamente vai permear essa minha observação positiva sobre esse tema, mas associando de alguma forma aspectos, como eu sempre gosto de fazer, conjunturais e estruturais. Já há algum tempo eu venho tentando criar uma análise um pouco panorâmica, não sei se criar, talvez muito pretensioso esse termo, mas tentar olhar de uma forma panorâmica um pouco, não só os acontecimentos, mas como que a gente tem costurado a história e costurado, nesse caso, a história do pensamento econômico. Então, na última coluna que eu participei, eu falei um pouco sobre isso, de como ao longo desses anos, por exemplo, que eu participo aqui, a gente vem mudando um pouco a cara, por exemplo, dos editoriais nos jornais, como que pensar capitalismo permeou muito dos debates recentes e como que o próprio pensar economia e oferecer economia, construir economia, produzir economia, tem também estado um pouco diferente, principalmente nesse último ano. Então, talvez dos acontecimentos recentes mais emblemáticos na linha história do pensamento econômico, não necessariamente economia, vem a coluna do Martin Wolf, né, que o capitalismo rentista ameaça as democracias. Isso é um ponto de inflexão. Está falando do maior colunista do Financial Times. E dentre essas várias análises que são feitas, em grande medida você sinaliza um pouco para a ideia de sair do computador e ir para a rua. E quando eu falo sair do computador e ir para a rua, é tentar sair da lógica só da modelagem ou só de aplicação da teoria já elaborada, para tentar enxergar o que de fato está acontecendo, o que de fato faz com que as pessoas precisem da economia, porque eu estou falando da economia, não é só disso que vive o homem, o que de fato a economia pode oferecer para aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. Então essa transição que talvez esteja em grande medida relacionada a uma lógica do mundo contemporâneo, uma lógica muito mais de rede, multifacetada, multidisciplinar, transversal, do que as nossas típicas modelagens mais lineares, digamos assim. Isso faz com que o pensamento econômico esteja sendo costurado por uma mudança que o antecede, né? Que antecede essa costura. E talvez o Prêmio Nobel desse ano seja uma representação bem simbólica e bem significativa dessa mudança. Então, eu vou tentar falar os nomes, eu peço perdão se a minha pronúncia for ruim. Então, é o Bangerry, Rufflo e Kremer. Eles foram laureados esse ano pela contribuição deles de olhar para a pobreza, que é
é o aspecto fundamental da teoria econômica. A aula zero de economia é dizer que a economia é a ciência que avalia o processo ótimo de tomada de decisão sobre recursos escassos, sobre escassez de recursos. Então, a pobreza é uma escassez de recursos. Então, olhar a pobreza é algo muito importante, muito relevante para a economia. Mas a grande contribuição desses 3 pesquisadores é fazer essa transição de olhar para a pobreza próxima a ela. Então, entender o que de fato é melhor naquele contexto. É subdividir as análises e saber o que eleva o potencial dessas pessoas, o que eleva o bem-estar dessas pessoas, o que eleva, portanto, o desenvolvimento, tanto das pessoas quanto das nações. Então, alguns dos exemplos sobre essas divisões está muito relacionado à educação. Então, por exemplo, construir um currículo. Será que tem impacto maior ou menor do que você dar aula de reforço? E eles encontram que dar aula de reforço é melhor. E isso tem melhorado muito a situação da educação das crianças na Ásia, a partir da identificação de que o problema de que um dos problemas fundamentais é a evasão escolar. E dentro dessa evasão escolar, uma causa de não aprendizado. Essas crianças não aprendem. Então, como que a gente analisa isso e como que a gente oferece a melhor política possível a partir daquela amostra, a partir daquela observação, a partir daquela experimentação. Um empirismo in loco. Um outro aspecto também que me é também muito caro, enfim, desenvolvimento infantil é meio que a minha bandeira há alguns anos, é olhar a saúde infantil. O que faz com que, por exemplo, pais e mães, mas sobremaneira mães, né, que ainda são as maiores responsáveis, possam concluir a carteira de vacinação das suas crianças e, portanto, ter uma redução enorme nas mortes evitáveis, que é o que faz com que a mortalidade infantil aumente, né? A mortalidade infantil aumenta por mortes evitáveis. Então, quais são os melhores programas para você ofertar? Você fazer uma campanha, você levar a vacinação para perto dessas pessoas, você criar políticas para essas pessoas acessarem. Um outro ponto que, inclusive, a gente já faz no Brasil, então é sempre bom a gente enaltecer o que a gente tem aqui de bom no país. Aonde é melhor você dar, para quem é melhor você dar um benefício de transferência de renda, um microcrédito, para homens ou mulheres. Então, um dos experimentos deles era com avô e avó. E aí, o que acontece, tipicamente, é que as mães, elas têm essa capacidade de distribuição, mães e avós, capacidade de distribuição intrafamiliar maior. Então, isso faz com que as mulheres sejam preferidas a receber benefícios, porque há uma garantia maior de que, principalmente as crianças, vão se beneficiar mais desses benefícios na mão dessas mulheres. Então, esse recorte, um problema que é tão grande, tão persistente, que molda tanto a nossa história como humanidade, a grande contribuição desses pesquisadores é particionar, descer, né, na rua, não sei se essa é uma boa figura, mas é sair dos seus campos universitários e olhar essa pobreza em loco e começar a fazer experimento. E assim, para não ficar uma coluna muito gigante, mas eu acho que são tantas as lições que a gente pode tirar disso. Talvez a mais fundamental é que quando você se permite esse experimento, você se permite olhar para aquele problema próximo a ele. Você de alguma forma, reconhecer esses problemas é reconhecer que existe uma história, que existiu uma narrativa e existe uma história de fato. E essa história de fato, ao você se aproximar dela, você consegue olhar muito mais despido de ideologias e de soluções prévias do que se você não estivesse próximo a esses problemas. Então essa é uma lição que eu particularmente acho muito relevante. É você
de tentar sair das prisões narrativas e ideológicas que a gente tem, que todos temos, na verdade. Isso é sempre muito importante da gente falar. Independente das suas preferências políticas, das suas preferências econômicas, enfim, a gente é, em grande parte, guiado pelas nossas ideologias, pelos nossos pensamentos prévios. Até falei anteriormente de uma pesquisa que saiu sobre o viés do profissional de economia. Então, a gente não está imune a isso. Então, essa observação, essa forma de você fazer economia experimental e enaltecer a economia experimental com um prêmio Nobel para 3 pesquisadores, traz essa lição dessa permissão de você observar esse problema. E alguma coisa que eu particularmente gosto muito de falar sobre o Brasil, na verdade, aí eu falei de elogiar e agora eu vou criticar. De alguma forma, os experimentos, eles geram uma possibilidade de você aprender com erro maior. Quando você está ali num processo experimental, observando, você cria as possibilidades de você fazer testes, de saber se você vai para um caminho ou vai para outro, maior do que quando a gente está lá nos nossos números frios do computador, ou até, aí fazendo uma análise mais ampla, ou até se você está num contexto de instabilidade, né? Assim, que, na verdade, você tem que gerar um resultado porque foi pedido, e não porque você conhece aquele problema e você quer atuar naquele problema da melhor maneira possível. Então, o que eu acho muito interessante é que, a despeito de haver um próprio questionamento se a economia é uma ciência ou não, é uma ciência ou é uma profissão, né? Esse prêmio, ele traz um pouco essa cara de ciência, essa cara dessa busca pela verdade por ela mesma, como Chernobyl ensinou pra gente, pra quem assistiu, assim. Os cientistas gostam dessa busca pela verdade, eles gostam de ter, não sei se verdade é o melhor dos termos, mas de pelo menos tentar encontrar respostas para as suas perguntas. E quando você se permite esse empirismo, se permite essa experimentação, talvez seja uma volta a um processo bem genuíno da ciência. E eu, particularmente, acho isso uma conquista da economia, da gente entender qual é o nosso papel, o que a gente pode oferecer, o que a gente pode emprestar de lente para fazer com que, de fato, essa nossa ciência, se assim chamarmos, ou essa nossa profissão, possa se voltar positivamente para aumentar a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos. Então, eu reitero que eu achei muito importante, achei muito gratificante do ponto de vista profissional, você olhar a capacidade que a gente tem de melhorar ainda a vida das pessoas. Então, numa época em que se requestiona muito o papel da economia, enfim, desde 2008 a gente tem passado por essa reversão do nosso papel. Então, eu acho particularmente muito interessante, muito salutar e muito... enfim, né? Acho que é um passo importante para a ciência econômica. Então, falei pra caramba hoje, mas acho que o tema vale. E fica aí o convite para conhecer o trabalho deles também, mas lembrando que, assim, aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, tem um monte de gente pensando em política pública, tem um monte de gente pensando em pobreza, pensando em desigualdade, pensando em como ofertar, em como oferecer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Tem um monte de gente com muita força de vontade trabalhando para a gente ter uma qualidade de vida um pouco maior. Então, assim, o convite junto com dica cultural é que esses trabalhos sejam buscados, pesquisados, enaltecidos, divulgados e fazendo com que a gente crie essa busca coletiva por um aumento maior de bem-estar.
Pessoal, uma ótima semana para vocês. Até semana que vem. Beijos.